irmãos, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem, viu? Eu gostaria de agora ler o Salmo 95, versículo 1 e 2 para vocês. Está escrito assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-no com salmos. Aqui o salmista, ele conclama o povo de Deus para celebrar ao Senhor. E ele diz que isso deve ser feito com alegria e entusiasmo. E ele diz o motivo. Nós devemos louvar ao Senhor porque Ele é grande, porque Ele está acima dos falsos deuses e porque Ele tem o controle de tudo. No versículo 6, ele nos convida para adorar ao Senhor, o que implica em prostrar-se, um gesto de submissão, de entrega. No versículo 7, ele diz que nós devemos ouvir e obedecer ao Senhor. Não basta Deus ouvir a nossa voz. Nós também temos que ouvir a voz dele. E isso através da palavra, da pregação e do ensino. Então, eu te convido, irmãos, para nesse momento nós louvarmos ao Senhor com alegria, para nós adorarmos a Ele entregando a nossa vida e ouvirmos o que Ele tem para nós neste dia. Então, um grande abraço a todos e um excelente culto.
irmãos da Igreja Batista Moriá. Hoje eu trouxe Salmo 1, versículo 6, que diz assim: Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quer dizer que o Senhor conhece tanto o caminho dos justos como dos ímpios, e que os ímpios não vão ficar para sempre. Um dia eles vão deixar de existir. Vamos orar, irmãos? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas graças recebidas, pelas misericórdias, pelo perdão dos nossos pecados, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, por tudo de bom que o Senhor faz por nós, por tudo, Senhor, nós te agradecemos. E entregamos esse dia em Tuas mãos para que o Senhor continue nos concedendo graça, nos concedendo perdão, nos ajudando a ser pessoas melhores. Pedimos a Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor cuide de cada um irmão que está orando conosco, que esse irmão possa alcançar a sua graça, alcançar o seu cuidado, assim, o cuidado de Ti para com ele. E que esse irmão que ora conosco, essa irmã possa ficar bem, possa sentir paz no coração, possa sentir gratidão, possa sentir que o Senhor é com ele, é com ela. Obrigada, Deus, perdoa os nossos pecados, nos guarda e nos livra de todo o mal. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Arão, personagem bíblico. Arão era filho de Anrão e Joquebede, e seus pais eram descendentes de Levi. O casal teve 3 filhos, a mais velha Miriam, do meio Arão e o caçula Moisés. Entre Arão e Moisés havia uma diferença de 3 anos. Eles nasceram no Egito durante a permanência do povo de Israel lá. Arão, o nosso personagem de hoje, casou-se com Eliseba e tiveram 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. A primeira menção a Arão acontece na Bíblia em Êxodo 4:14, quando Arão já tinha por volta de 83 anos de idade e Moisés, seu irmão mais novo, 80.
Moisés já não morava mais no palácio do Egito, pois havia fugido de lá por ter matado um egípcio que torturava um hebreu e ter sido descoberto. Após 40 anos que esteve fora do Egito, Deus convocou Moisés para retornar com a tarefa de libertar o povo de Israel da escravidão que há anos vinham sofrendo. Êxodo 3:10. Moisés quis se esquivar dessa tarefa recebida de Deus, dando como desculpa sua dificuldade de fala. Deus considerou a dificuldade de Moisés, mas não aceitou sua desculpa. Convocou então Arão para ir ao encontro de Moisés. Êxodo 4:27. Ele seria porta-voz de Moisés. Arão atendeu prontamente a convocação de Deus para se encontrar com seu irmão. Êxodo 4:27-31. Disse Deus a Moisés: Eu sei que ele, Arão, falará muito bem, e eis que ele também saia ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Esses são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Êxodo 6:7. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Êxodo 7:7. A partir do encontro de Moisés com Arão, os dois irmãos iniciaram uma jornada de negociações com o Faraó, tendo a finalidade de levar o povo hebreu do Egito para a terra que Deus havia prometido a Abraão. Deus falava com Moisés e Moisés instruía a Arão. As negociações com Faraó não foram fáceis. Deus tirou o povo do Egito com grandes manifestações de julgamento. Êxodo 7:4. Foram 10 momentos em que os egípcios foram castigados com grandes pragas. Finalmente, Faraó deixou o povo ir embora. Arão foi um parceiro importante para a libertação e condução do povo do Egito a Canaã. Ele esteve bem envolvido e é citado inúmeras vezes na narrativa bíblica do Êxodo. Os dois irmãos lideraram uma multidão de pessoas nas quais deveriam incutir a consciência de nação com um Deus único. A forma e as regras do relacionamento com o Senhor Deus seriam estabelecidas por Ele mesmo, e tudo isso se daria numa nova terra e próspera, onde habitariam. Foi uma jornada de 40 anos. Os líderes Arão e Moisés enfrentaram muitos desafios. Precisaram lidar com as necessidades, as reclamações, as reivindicações, a incredulidade e a infidelidade do povo. Acertaram bastante, mas também erraram bastante. Alguns fatos da caminhada. A primeira reclamação do povo aconteceu logo nos primeiros momentos fora do Egito, quando chegaram em Mara. Reclamaram da falta de água e receberam águas transformadas de amargas em água boa para consumo. Êxodo 15:22-25. 2 meses de caminhada em Elim, nova reclamação. Agora pelo pão e a carne. Receberam pão, maná e codornizes do céu. Êxodo 16. Em Refidim, outro ponto, também reclamaram por água. Receberam água no alto da rocha do Monte Horebe. Aquele lugar se chamou Massá e Meribá, rebelião e contenda. Êxodo 17, de 1-7. Ainda em Refidim, os amalequitas atacam os israelitas. Moisés enviou um exército para lutar com eles. Moisés tomou posição no alto de uma colina com a vara de Deus na mão. Quando as suas mãos ficavam levantadas, os israelitas tinham vantagem na guerra. Quando as mãos de Moisés se cansavam, eles eram derrotados. Arão percebeu a necessidade nesse momento.
foi um dos que se pôs ao lado de Moisés para segurar as mãos dele, para que ficassem levantadas o dia todo. Assim o exército amalequita foi derrotado. Êxodo 17, de 8 a 16. Em 3 meses chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no pé do Monte Sinai. Ali no Sinai, Deus pediu que o povo afirmasse a sua aliança com ele. O povo respondeu sim, com unanimidade. Deus estabeleceu limites naquele lugar pela santidade de sua presença ali. Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, e mais 70 autoridades de Israel puderam subir ao Monte Sinai para adorar a Deus, ainda que distante. Êxodo 24:1. Pois somente Moisés se aproximava e falava com Deus. Moisés foi chamado para subir o monte e receber as pedras com a lei da aliança, que os israelitas firmaram com Deus. Arão ficou como líder substituto na ausência de Moisés. Passados 40 dias que Moisés tinha se ausentado, Arão, pressionado pelo povo, construiu um bezerro de ouro, ao qual foi instituído culto e adoração. Êxodo 32, de 1 a 6. Ainda no Sinai, Moisés recebe diversas instruções sobre a organização social e religiosa do povo de Israel, além das pedras da lei. Êxodo 19 ao 31. Uma dessas instruções era que Arão e seus filhos fossem separados para o sacerdócio. Levítico 8. Arão foi o primeiro sacerdote e o primeiro líder dos sacerdotes. Êxodo 39. O sacerdócio que começou com Arão durou até o ano 70 depois de Cristo. O escritor aos Hebreus se refere a Arão como o sumo sacerdote que ajudou a preparar o povo para o sumo sacerdócio perfeito de Cristo. Hebreus 5:4. No Sinai, Arão perde 2 filhos, Nadab e Abiú, por profanação ao sacerdócio levítico. Levítico capítulo 10. Ficaram no Sinai por volta de 1 ano. Quando saíram de lá, já tinham construído o tabernáculo e as tribos já estavam organizadas. Números 10, de 11 a 36. Em Taberá, o povo reclama de só comer maná. Deus envia codornizes, mas, juntamente com elas, vem uma praga que matou todos os que tinham sido dominados pela gula. Números 11, de 31 a 35. Em Azerote, Arão e Miriam questionaram a autoridade de Moisés pelo fato de ele ter se casado com uma etíope. E enciumados porque Deus falava a Israel somente por Moisés. Essa atitude deles provocou a ira de Deus. Miriam ficou leprosa por 7 dias. Números capítulo 12. No deserto de Parã, em Cádiz, uma missão foi enviada a Canaã para fazer o reconhecimento da terra. Números 13, de 1 a 25. O relatório da expedição provocou diversas reações. Alguns se sentiram fracos e intimidados e começaram a influenciar os outros com palavras negativas, o que provocou uma queixa geral contra Arão e Moisés. O povo chegou a desejar voltar para o Egito e querer apedrejar Moisés e Arão. Números capítulo 14. Contudo, Moisés intercede pelo povo e o livra do extermínio que Deus queria executar. Ainda assim, eles não escaparam de uma punição. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Números 32, 13. Em
Enquanto circulavam pelo deserto, Corá, Datã e Abirão se insurgiram contra a autoridade de Arão e Moisés numa rebelião. Números 16, de 1 a 41. O líder da rebelião era Corá. A rebelião resultou na morte dele, Corá, e todos os seus seguidores, parte engolidos pela terra e parte consumidos por fogo. Fomentados pela revolta de Corá, o povo também se rebelou contra Moisés e Arão. Nessa rebelião, morreram 14.700 pessoas de uma praga enviada por Deus. Números 16, de 42 a 50. Na sequência das rebeliões, acontece o episódio no qual o bastão de Arão floresceu, sendo guardado na Arca da Aliança como advertência aos rebeldes que se queixavam contra Arão e Moisés e contra Deus. Números 17. Passados os 38 anos de ficar circulando pelo deserto de Parã, os filhos de Israel partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz, número 33, 36. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Números 20, verso 1. Em Cádiz, o povo se revoltou contra Arão e Moisés novamente por água e receberam água. Moisés, irritado com a atitude do povo, bateu com a vara na rocha para que as águas saíssem, diferente do que Deus havia ordenado. Arão e Moisés foram punidos e por essa desobediência eles não entraram na terra prometida. Números 20, de 2 a 13. Esse lugar se chamou Meribá, contenda, como havia acontecido em Refidim. Partiram de Cádiz, então, e acamparam no Monte Or. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Subiram então ao Monte Or Moisés, Arão e seu filho Eleazar. Ali as vestes sacerdotais foram transferidas para Eleazar, e Arão morreu ali, sobre o cume do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Números 20, 22 a 29, 33, de 37 a 39. Sobre os dois irmãos, Arão e Moisés, em Deuteronômio diz o seguinte, Deuteronômio 32, 51 a 52. Vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. E vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, vocês verão a terra somente à distância, mas não entrarão na terra que estou dando ao povo de Israel. Deuteronômio 32, 51 a 52. Que lições nós podemos aprender com Arão? Primeira lição: eu aprendo a cooperar para o sucesso de um líder num projeto, ainda que isso não me traga visibilidade. Como essa postura é difícil, hoje se busca visibilidade. Quando nos lembramos do Êxodo, o nome de Moisés é o que sobressai. Posso ser leal a um líder ou a um grupo, sendo cooperador e não sabotador de resultados, ainda que eu não seja a estrela principal no projeto. A segunda lição que eu aprendo é que ajudar pessoas em momentos críticos pode exigir envolvimento integral. As pessoas em geral fogem do envolvimento.
O outro que se vire, não é minha função fazer tal coisa, ou deixa como está para ver como fica. São posturas comuns adotadas pelas pessoas no dia a dia. Arão viu um braço cansado e colocou o seu próprio braço no lugar. Que, como Arão, possamos segurar braços cansados sempre que percebermos o quão urgente isso seja. E em terceiro lugar, eu aprendo que a submissão a Deus nos leva a êxito nos nossos projetos até a etapa final. Arão, pessoalmente, não alcançou a etapa final da missão pela qual tanto trabalhou. Durante o processo, algumas das suas atitudes desagradaram a Deus. Deus dirige a história, devemos confiar nele e sermos fiéis à aliança que temos com ele para assim alcançarmos as suas promessas. Que sejamos leais a Deus, a nossos parceiros, na família, na igreja e no trabalho. Amém. Olá, irmãos da Igreja Batista Moriá, como vão? Nessa última quinta-feira que passou, a irmã Irene comunicou aos irmãos a suspensão dos nossos cultos presenciais. Eles estavam acontecendo aos domingos, às 6 horas, e agora eles deverão ser suspensos novamente. Infelizmente não era isso que nós queríamos, não é o que nós gostaríamos que acontecesse. Nós, os irmãos, gostaríamos de manter os nossos cultos presenciais. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos mais próximos tiveram Covid e pegaram gripes intensas. E apesar disso não satisfazer muito, o retorno ao culto remoto é o melhor para a nossa segurança. E eu imagino que seja isso que Deus quer. Ele quer que nós fiquemos em segurança. Então, é isso que nós vamos fazer. Essa é a nossa tomada de medidas. Então, nós teremos então os nossos cultos remotos, às quintas-feiras às 7 horas, aos domingos às 8h30 e também às 6 horas. E nós esperamos que os irmãos continuem acompanhando. E tendo em mente que a nossa igreja, mesmo na pandemia, mesmo remotamente, ela segue crescendo um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. Tenham todos um bom domingo.